Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. E essa história de Matheus Alves vendido por 100 milhões de reais procede ou não? E vamos ver a provável escalação do São Paulo para o jogo de amanhã contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Vamos falar sobre a questão do mercado do São Paulo. Eu tive uma conversa com o diretor de futebol, Carlos Belmonte. Perguntei a ele sobre a questão de Juan Tressoldi e também de Marcos Antônio, jogadores que estão por empréstimo no São Paulo e que esse empréstimo vence agora no meio do ano. O que o São Paulo vai fazer para segurar esses dois jogadores? Primeiro, Marcos Antônio, que é o que está mais avançado. Lazio e São Paulo já estão conversando e a coisa está bem adiantada, essa conversa, já na base dali da troca de documentos, minuta ali, aquela coisa toda, prorrogando o empréstimo, né, fazendo um reempréstimo até o meio do ano que vem, 2026. E aí fica com uma obrigação de compra, né, com uma meta muito mais baixa, mas com uma obrigação de compra. Então o que o São Paulo faz? São Paulo consegue manter o jogador por empréstimo, sem ter que pagar agora a opção de compra do atleta, que é uma opção de compra salgada, inclusive do Marcos Antônio. 4,2 de euros, é algo que assim, para o São Paulo, né, o São Paulo com dificuldade financeira hoje não teria como fazer esse movimento. Mas em 2026, com recurso, aquela coisa toda, melhorando o fluxo de caixa, o São Paulo conseguiria então pagar a partir do ano que vem. Então isso já está praticamente selado e acordado, pelo menos de boca, né, pelo menos acordo verbal. Então o Marcos Antônio caminha para ficar no São Paulo, o jogador também aceita ficar no São Paulo, quer ficar no São Paulo. E o Juan é o mesmo caminho que o São Paulo vai fazer, só que a conversa é com o Sassuolo, outro clube italiano que tem os direitos do Juan Tressoldi. São Paulo entende que precisa fazer uma transição ali na zaga. O Arboleda é um jogador que é uma lenda no São Paulo, multicampeão, um cara que é respeitadíssimo, mas eles querem criar ali uma concorrência na zaga. E o Juan tem aproveitado as oportunidades, é bem verdade. Então essas conversas com o Sassuolo ainda estão em curso, mas o São Paulo espera ter o mesmo desfecho do Marcos Antônio, um reempréstimo pagando essa opção que viraria obrigação de compra em 2026. Está caminhando para acontecer isso. No caso do Lucas Ferreira, queria deixar aqui uma informação para vocês que o São Paulo já fez uma oferta, já fez a proposta para renovar o contrato do jogador. Essa proposta está nas mãos dos empresários e agora o São Paulo aguarda uma contraproposta do jogador ou dos empresários, enfim, dos familiares do jogador, para poder aumentar a multa rescisória da parte nacional, né, para clubes nacionais, já que a parte internacional é 400 milhões e o São Paulo está tranquilo. O que está pegando nesse momento é a multa baixa em relação a clubes nacionais e que aí tem um assédio muito grande. Por exemplo, sondagens de Cruzeiro, Red Bull Bragantino e também Bahia. Então, assim, é um jogador visado, um jogador que está se desenvolvendo muito bem. Então, é um jogador que o São Paulo quer logo renovar esse contrato e há o otimismo hoje da direção em relação a essa renovação. A oferta está nas mãos do jogador e dos seus representantes. Vamos ver o que vai acontecer. Que jogão! Esse é o jogão da semana. Jogão, grande jogo. Eu só não sei ainda que São Paulo que vai entrar em campo. Palmeiras a gente não sabe mesmo, né? Eu acho a pessoa que conseguir cravar os 11 titulares de um jogo do Palmeiras merece um prêmio digno de Mega Sena. Vai ser o Palmeiras mais forte e o São Paulo mais forte que eles conseguirem. Não, mas no meio de semana tem Libertadores. Eu acho que não, acho que o Zubeldia... Pra quem? Os Pra dois. ambos. Então, mas o Palmeiras tá bem... O Palmeiras está classificado, o São Paulo ainda não. Mas o Zubeldia... Eu não sei. O Zubeldia, pelo que a gente está ouvindo aí, está tendendo a poupar vários jogadores nesse jogo contra o Palmeiras. Então, se isso acontecer, o favoritismo do Palmeiras aumenta, mesmo não sendo no Allianz Parque, sim na Arena Barueri, mas aumenta, ainda mais com a torcida toda sendo do Palmeiras, dessa vez com o estádio lotado. Enfim, a diretoria deixou de ser burra e passou a ser inteligente. Né, Alex? Vendeu tudo. Contra o Corinthians foi uma das maiores vergonhas da história do derby. Houve alguns setores do estádio da Arena Barueri fechados porque não venderam os ingressos. Quer dizer, um público de jogo de treino, de jogo-treino para um derby. Né? Então, acho que a diretoria percebeu que estava fazendo uma burrice atrás da outra e passou a ser inteligente nesse aspecto. Colocou ingresso de 20 a 70 reais e vai lotar o estádio. Vai dar oportunidade para quem não pode, por exemplo, ir ao Allianz Parque,
porque não tem dinheiro para pagar o Avante, não tem dinheiro para consumir em volta, enfim, é muito caro e realmente é muito caro para tudo isso. E é um outro perfil na arquibancada, e é um né, outro Alex? perfil. A gente tem tudo para ver uma arquibancada com uma atmosfera dos anos 90, 80, aquela galera que vai lá realmente para gritar, para não ficar só tirando selfie ou fazendo joguinho enquanto a bola tá rolando, para gritar, para empurrar o time, para tornar na Barueri um caldeirão, porque isso faz com que o Palmeiras fique ainda mais forte para esse jogo contra o São Paulo. E a gente continua nesse trabalho para a janela tentar trazer mais um centroavante para dar mais tranquilidade ao André e o Rian, que com certeza vão jogar muito nessa temporada. Gostaram das declarações do Belmonte? Concordam? Discordam? Eu discordo completamente da necessidade da contratação de um centroavante. É função do treinador adaptar o estilo de jogo de acordo com as peças que ele tem. A gente entende que a função do centroavante, a presença de um camisa 9, presença de área, é fundamental para o esquema do técnico Luiz Ubeldia no São Paulo, mas tem André Silva e tem o Rian, que vem recebendo pouquíssimas oportunidades, embora tenha sido a grande revelação da Copinha. O Lucas Ferreira e o Matheus Alves, que hoje já podem ser considerados até titulares do São Paulo, tem jogado muito mais do que o Rian Francisco, que se destacou muito mais com a camisa da equipe sub-20. Então, por que não aproveitar a ausência do Caleri, que está lesionado, para escalar o Rian Francisco, sobretudo nos jogos menos importantes, nos jogos em que o São Paulo provavelmente vai entrar com um time misto ou até com um time completamente reserva? Aí, quando o Caleri volta, o que você vai fazer com esse quarto centroavante? Ou você vai colocar o Rian Francisco, que é o mais promissor da base, ainda mais no final da fila? O São Paulo tem uma dívida de quase R$1 bilhão. O clube divulgou o balanço financeiro recentemente. O São Paulo não tem condições de investir mais dinheiro em contratações tapa-buraco. O São Paulo não é o Palmeiras, o São Paulo não é o Flamengo. Então tem sim que otimizar as receitas, tem sim que gastar com muita responsabilidade para que a situação não fique ainda mais grave. Outro centroavante, desculpa, o técnico tem obrigação de adaptar o sistema de acordo com as peças que ele tem em mãos. E se o André Silva e o Rian Francisco não se machucarem? E aí, como é que fica? Eu só vou fazer isso, ó. Com fritas. Eu não tenho uma letra a mais para acrescentar no que o Baségio falou. Talvez só falando que nessa de adaptar jogadores que ele tem em mãos, fazer, por exemplo, o que o Abel fez com o Rony no Palmeiras. O Rony nunca imaginou na vida que seria centroavante. Por que o Luciano não pode ser, então, efetivado como centroavante? Treinar e lutar para se adaptar o quanto antes e ser um bom centroavante. O Rony foi. Por que o Luciano não pode ser? Exatamente. Tecnicamente, o Luciano é melhor que o Rony. Russos preparam uma oferta de quase 100 milhões de reais por Matheus Alves, é o CSKA da Rússia. Conta essa história pra gente, Hernan. Assim, primeiro deixar claro que não tem a proposta ainda, né? É um interesse do CSKA pelo jogador, né? E até chegar uma proposta, teria que passar, obviamente, primeiro pelos representantes do jogador, aí depois São Paulo chegando essa oferta e aí o negócio sendo feito ou não. O que é importante a gente citar é que, assim, além dessa questão dos valores, que pode ser um fixo de 10 milhões de euros e mais bônus que podem chegar a 15, né, mais 5 de bônus, o São Paulo precisa vender. O São Paulo tem que vender pelas questões orçamentárias de meta do ano. Então, assim, pode ser uma possibilidade. São Paulo trabalha muito nos bastidores e já há alguns anos com a venda do Pablo Maia. Pablo Maia é um jogador que está recuperando agora, se recuperou de lesão, vai voltar a jogar, vai ter minutagens e é um jogador que é muito bem avaliado no mercado europeu. E o que eu já ouvi, e eu confirmei isso com algumas pessoas do São Paulo, é que mesmo ele voltando de lesão, não estando 100% no seu auge físico, titular absoluto e tal, o mercado pode absorver, pode contratar ele na próxima janela, porque já contrataram, por exemplo, o Gabriel Sara, que tinha voltado também de uma lesão chatinha, uma lesão mais pesada, e ele foi contratado pelo Norwich à época. Então, assim, pode acontecer, e o São Paulo vai vender. Se de repente não acontecer essa venda do Pablo Maia, por que não uma venda de uma das joias? E o Matheus Alves é alvo do CSKA. Se tem um time que dá umas enroscadas contra o Palmeiras, enrosca para o Palmeiras, é o São Paulo. Dificulta e tal, perde, às vezes ganha e tal. É assim que é o São Paulo nessa era Abel contra o Palmeiras. Não, ganha, né? Aí que... Ganha.
Tem equilíbrio, exatamente. Talvez seja o time que mais incomode o Palmeiras. Porém, o que a gente está falando e você vem falando, que o Palmeiras que entra em campo agora, talvez seja o melhor Palmeiras, ou potencialmente o melhor Palmeiras da era Abel. Já é muito bom, mas pode ficar ainda melhor. Então, o que faz com que para o São Paulo seja ainda mais enroscado. Ainda vai jogar fora de casa, sintético, parará. Eu acho que essa marca, esse retrospecto contra o Palmeiras, ele vem de antes do Zubeldia, né? Com os outros treinadores também foram jogos equilibrados, fora, eu acho, 3 jogos, dá para puxar pela memória. A final do Paulista, né, que o time é goleado com o Rogério Ceni. O 3x1 antes... ainda já foi estranho também, né? Foi diferente, né? 3x1 do Brasil. 3x1 da Libertadores. Tô falando para desvantagem do São Paulo, né? O São Paulo teve algumas boas vitórias, né? Não, mas nenhuma desse tipo, né? A goleada na final do Paulista com o Rogério. Um pouco antes, com a eliminação da Libertadores com o Crespo no jogo da volta. E, sobretudo, a goleada que o Dorival sofreu no 5x0 pós-título da Copa do Brasil. Com o Zubeldia, foram quase todos jogos difíceis, equilibrados, mas o Zubeldia ainda não ganhou do Abel. O primeiro jogo que o Zubeldia faz como técnico do São Paulo em São Paulo é contra o Abel no Morumbi 0x0. E depois ele não jogou mais no Morumbi contra o Abel, sempre foi no Allianz. E eu estava buscando aqui algumas semelhanças nas formações para a gente tentar identificar o que ele pode fazer de diferente, se é que ele vai fazer alguma coisa de diferente nessa partida. Ele tem muito menos opções e munição que o Abel, mas ele, nesses confrontos, ele buscou dificultar ao máximo, cada vez com alguma coisinha nova, a situação para o Palmeiras. O que tem em comum nos 3 jogos do Allianz Parque, que o Zubeldia perdeu 2, uma derrota por 2-1, aquele gol do Flaco Lopes no finalzinho, e esse gol do Rafael Veiga de pênalti, no pênalti polêmico do Vitor Roque, teve um empate 0x0 no Paulista também. Nas 3 ocasiões, o São Paulo jogou com 3 zagueiros. Na derrota do Flaco Lopes, o time inteiro reserva 3 zagueiros. Na partida do 0x0, um time sem o Lucas e Oscar, 3 zagueiros. E na derrota na semifinal do Paulista, pênalti do Vitor Roque, 3 zagueiros de novo, com a surpresa do Oscar como volante, né? Agora, curiosamente, das 3 ocasiões, ele tem mais jogadores disponíveis, mas quase todas as possíveis novidades, não estão bem ainda fisicamente. Então isso traz um dilema para o treinador, né? Talvez se o jogo fosse no Morumbi, torcida única, gramado natural, campo do São Paulo, ele colocasse, por exemplo, o Lucas de início. Era uma possibilidade. Ele dificilmente vai fazer isso lá. Então acho que a tendência é ele repetir mais ou menos a formação que vem jogando fora de casa, na ausência dos titulares, do Lucas, do Pablo, do Oscar, enfim. Então acho que vai ser essa a estratégia, imagino. E aí eu não sei como funciona exatamente, e acho que a gordura do Palmeiras na Libertadores, ela é ainda maior, vamos combinar, né? Porque ele já é o primeiro, ele é 100%, né? O São Paulo ainda não é o primeiro, ele não está 100%. E embora as duas equipes estejam devendo um pouco como mandante, como visitante, elas não estão, né? Para os torcedores nessa temporada toda, o São Paulo também não está devendo como visitante, está devendo como mandante. Eu imagino que o São Paulo vá com tudo e com todos na quarta-feira contra o Libertad. Imagino que ele faça uma escalação mais próxima da que vem jogando contra o Palmeiras e um pouco mais diferente, mais experiente, até porque o Libertad é um outro time em relação ao Palmeiras. Embora o Libertad seja um time físico também, tem vários jogadores mais veteranos, vários. O Palmeiras só tem puro sangue, velho. Então, para você jogar com o Palmeiras, além do time ser bom, você tem que competir fisicamente. Senão não adianta nem entrar em campo, né? Lembrando que a goleada, o Zubeldia nem estava por aqui, estava no LDU, aquele 5x0 do Dorival, além da questão da mobilização, talvez tenha sido o time mais técnico que o São Paulo escalou. Rafinha, Rames, Lucas, Luciano, 5x0.
certo? Então, para jogar com o Palmeiras, você precisa competir fisicamente. São Paulino, topa perder domingo e ganhar quarta? Mesma pergunta para o palmeirense. Palmeirense, topa perder domingo e ganhar quarta? Hã? Perde no Brasileiro e ganha na Minha Libertadores. resposta é não, porque os dois estão resolvidos meio para quarta-feira. Não. Ficou grande o jogo de domingo. Não. Se os dois precisassem muito da vitória... A opção é o contrário. Ganha domingo e perde quarta. Sim. Eu fecho. Os dois estão de boa na Libertadores. Então tá falado. Para os dois, talvez seja isso. Tá sim. Então tá falado qual jogo é mais importante. Olha lá, o Palmeiras é o líder e se vencer ninguém vai alcançar. Já o São Paulo está em 10º, legal alcançar nessa rodada. Quer dizer, como é um saldo de um gol, só o Bragantino... O Bragantino pode ganhar do Gado de quem? Do Grêmio. Do Grêmio fora. Sim. Mas enfim, de qualquer forma o Palmeiras seguirá ali na ponta da tabela ou perto dela com a vitória. O São Paulo, que você queria mostrar, Massa, isso que eu quero dizer, ó. 11º lugar com 9 pontos. Beleza, o Fortaleza Ganha joga do Juventude, por exemplo. Né? Isso, vai a 10 e já passa o São Paulo, certo? Se Grêmio... Grêmio joga... Contra o Bragantino. O Bragantino. O Botafogo Se o Grêmio recebe o Inter. acho que Nossa, você pode Botafogo contar. Mas não dá, os dois não vão ganhar. Um vai. Se põe um, vai. Assim. Se o Botafogo ganhar e o Fortaleza também, o São Paulo já cai 2 posições na tabela. Vai ficando certo. perto. Se o Mirassol voltar pro Corinthians, também já ultrapassa. E mais, a zona do rebaixamento fica a 2 pontos. Se você contar que Mirassol e Juventude vão perder, né? E o Fortaleza vai de 7 para 10, é isso que eu estou falando. Verdade, Esse é o problema do São Paulo de empatar tanto. Agora, olha como fica ao contrário. Além de ganhar do líder do campeonato, por isso que esse jogo é muito mais importante que o de quarta-feira. Olha só, porque esse é o Campeonato Brasileiro, é duríssimo. Se o São Paulo ganha, ele vai a 12. Ele fica a 4 pontos do Palmeiras, tendo um jogo no Morumbi na volta, sabemos nós que o Palmeiras entra lá de joelhos. Você vê o time assim, você vê o São Paulo em pé e o Palmeiras... o Palmeiras no Morumbi tem problema contra o São Paulo. Então, olha como esse jogo de domingo é muito mais importante que o de quarta. Então, se o Lucas tiver condição de jogar 20 minutos, 30 minutos, tem que pôr para jogar. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor vai entrar em campo amanhã, novamente jogando fora de casa, agora contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. E mesmo recuperado de lesão, Lucas Moura e Oscar devem começar no banco de reservas. Então a provável escalação do São Paulo deve ter Rafael, Ferrarese, Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias, Alisson, Marcos Antônio e Matheus Alves, Cédric, Ferreirinha e André Silva. E vai ser um jogo difícil, mas que o São Paulo tem que tentar buscar pontos, né, mesmo jogando fora de casa. Porque até aqui no Brasileirão, em 7 jogos, o Tricolor empatou em 6. E eu discordo de alguns comentaristas que falam que o São Paulo tem que poupar alguns titulares para o jogo de quarta-feira pela Libertadores. Que não faz nenhum sentido, né, galera? Até porque na Libertadores o São Paulo lidera o grupo com 10 pontos, em segundo aparece o Libertad com apenas 7, e o São Paulo vai enfrentar o Libertad na quarta-feira jogando em casa e tem tudo para vencer. Já nesse jogo contra o Palmeiras vale muito, principalmente porque o São Paulo atravessa uma grande crise financeira e não pode começar a correr risco, né, de cair para uma segunda divisão. E o Tricolor está próximo de fechar com a Lazio a extensão do empréstimo, né, do volante Marcos Antônio até o meio do ano que vem, com obrigação de compra caso ele cumpra algumas metas. A mesma coisa deve acontecer com o zagueiro Juan, que pertence ao Sassuolo. E se o São Paulo conseguir fechar, né, pessoal, essa extensão de empréstimo, vai ser um golaço da diretoria. Até porque esses jogadores não vinham jogando muito bem no começo do ano, mas se adaptou e vem jogando muito nos últimos jogos. Principalmente o volante Marcos Antônio. O que eu não concordo com essa diretoria é que o São Paulo precisa de outro centroavante. Porque se trazer outro jogador, né, galera, para essa posição meia boca, para ficar na reserva do André Silva, com certeza o Rian Francisco vai perder mais espaço. Porque, que nem eu falei alguns vídeos atrás, o Zubeldia não gosta muito de utilizar a base. Ele começou a utilizar mais o Lucas Ferreira, o Matheus Alves,
por causa da lesão, né, galera, do Lucas Moura e do Oscar. E eu vejo alguns comentaristas falando que a torcida estava errada em criticar o Zubeldia. Mas espera aí, né, pessoal? A torcida criticava ele, inclusive eu, porque ele insistia com o Luciano jogando ali no meio-campo e não utilizava a base. Isso mostra que a torcida estava assim certa, porque depois que o Luciano saiu ali do meio-campo e a base começou a jogar com Matheus Alves e Lucas Ferreira, o São Paulo evoluiu muito nos últimos jogos. E após o clássico, né, deste domingo contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo volta a campo na quarta-feira, agora jogando em casa contra o Libertad pela Libertadores. Já no dia 17, vai jogar em casa contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. No dia 20, vai jogar fora de casa contra o Náutico pela Copa do Brasil. E basta um empate para o São Paulo nesse jogo para se classificar para a próxima fase. Já no dia 24, vai jogar em casa contra o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. No dia 27, vai jogar em casa contra o Talheres pela Libertadores. E no dia 31, vai jogar fora de casa contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Então essa é a sequência do São Paulo nos próximos dias. E agora vamos ver, né, se com a volta do Lucas Moura, do Oscar e do Pablo Maia, se o São Paulo mostra evolução nos próximos jogos, principalmente no Campeonato Brasileiro. Então se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!